Tudo bem, família? Como eu pedi para vocês naquele nosso vídeo de dobrador de ferro chato, para que vocês possam escolher para fazermos curvadora de tubo ou uma calandra. E a maioria votou curvadora de tubos. Mas calma, que eu não vou deixar de fazer a calandra. Apenas vamos fazer a curvadora primeiro, porque foi ela que ganhou na votação. Então vamos fabricar uma curvadeira de tubos e eu vou falar nesse vídeo sobre as curvadoras de tubo, qual modelo vamos escolher e o porquê. Então, bora pro vídeo. Quem aí já trabalha há muito tempo com aço, seja metalúrgico, seja serralheiro, seja aí robista, sabe que uma curvadora de tubos não é nada barato. Porém, antigamente então era muito mais caro. Você não conseguia comprar uma máquina devido ao preço dela. O tempo foi passando, foram desenvolvendo equipamentos que conseguiram chegar mais ao alcance, principalmente do serralheiro. Com isso, dando condições para que o serralheiro, o robista, possa desenvolver projetos incríveis. Até porque fazer essas curvas maravilhosas para os projetos é muito bom. Mas o que fazer quando você não pode comprar uma dobradeira? Você pode fazer, como nesse caso, essas curvas eu paguei para fazer. Fui aqui em São José do Rio Preto, pedi para o rapaz as curvas que eu queria pela bitola do tubo, como essa, 1,5 polegadas, na chapa 14 e comprei as curvas. Porém, eu comprei 6 curvas e ficou R$280. Tive que comprar para fazer um projeto. Mas vamos lá. Por que eu não fiz logo a dobradeira? Porque eu vou precisar dessas curvas. Mas vocês vão entender o porquê. É um projeto dentro do projeto. Então fica ligado que vai ter todos os detalhes, como eu sempre faço nos vídeos, para que você monte a sua curvadeira de tubos. Primeiro, devemos escolher qual a curvadora de tubos que cabe no nosso bolso. Então, por ordem da mais barata para a mais cara, eu vou mostrar para vocês. Essa que está na tela é uma curvadora de tubo manual. Esse modelo é o que eu escolhi para que possamos fazer aqui no canal. Por que eu escolhi esse modelo? Porque é o mais barato, é o mais acessível para que você possa fazer. Depois que eu fizer ela, você vai ver que é bem em conta para que você possa fazer. E aí dá para fazer as curvas na sua própria oficina ou na sua casa se você é robista. Tenho certeza que você vai me agradecer muito depois de fazer uma maquininha dessa. E outra, vou mostrar todos os detalhes e vou ensinar como trabalhar, que também tem os macetes de como trabalhar com esse tipo de ferramenta. Mas essa é a mais barata, porém não significa que tudo são flores, até porque ela já diz manual, significa temos que usar aqui o muque para poder fazer a curva. Então é um equipamento que nós vamos ter que trabalhar fazendo força e também faz a curva lentamente, não vai fazer uma curva rápida. Então não é indicada para quem quer da produção, é indicado para quem quer fazer curva com baixo custo. Então lembre-se, esse modelo que eu acabei de mostrar, ele tem um baixo custo para você poder fazer, claro, não tão baixo assim, mas um baixo custo em relação aos outros modelos, porém ela não dá produtividade, você não consegue dar produção, você precisa fazer muitas curvas. Então você vai acabar gastando um bom tempo fazendo uma a uma na mão. Outro modelo que nós temos, agora por ordem cronológica de grana, é a curvadora de tubo elétrica. Esse modelo elétrico ele é construído com um motorredutor, um motor, um sistema, chave de fim de curso para poder ligar e desligar. Então existe um custo muito, mas muito maior do que a manual. Então por isso que ela está em segundo lugar. Porém, ela consegue fazer aí uma produção muito bacana, mas o custo dela não é nada agradável. Não estou falando em preço, porque varia muito de marca para marca, onde você encontra. Umas é por encomenda, você tem que esperar, outras você já encontra pronta no mercado. Então, faça uma pesquisa caso você queira uma elétrica. E a elétrica, ela é uma ferramenta onde o custo não é tão em conta assim, só que ela também não é tão diferente de preço das demais. Porém, da mais barata manual para a elétrica, sobe muito de preço.
Agora, faz um trabalho bacana? Faz sim, você consegue dar produção, ela é elétrica. Também tem o problema de que se romper qualquer engrenagem ali de dentro do motorredutor, para e você não consegue mais utilizar ela até que você possa fazer esse reparo, essa manutenção, que também não é rápida. Então existe esse detalhe de que uma manutenção de um motorredutor não é tão rápido assim, a não ser que você tenha as peças ali à sua mão de fácil acesso. Aí sim você consegue arrumar em questão de um dia para o outro e volta aí na produtividade, mas consegue dar uma produção bacana. Em terceiro colocado é a curvadora de tubos pneumática. Essa é um pouquinho mais caro do que a elétrica, porém ela, além de utilizar eletricidade, porque precisa se colocar sensores em vários lugares dela, você também precisa de um compressor de ar e um compressor bom, que atenda a demanda, a capacidade da máquina. Para isso, quando você for comprar, se escolher uma pneumática, não esqueça de olhar o consumo de ar do equipamento para que o compressor possa atender a demanda, porque se faltar ar, ela simplesmente vai parar de funcionar. Aí a sua produção vai para o beleléu. Então atente-se a isso, é um equipamento muito bacana. As peças não são baratas de manutenção, peças pneumáticas não são nada barato, porém ela é livre de sujeira. Então você vai falar, por que, Fábio, você está falando sujeira? Porque pneumática, máquinas pneumáticas são máquinas limpas. Eu trabalhei em indústria de cosmético e também na indústria metalúrgica, e na parte de metalúrgica se usa muito hidráulica. Hidráulica faz sujeira. Já pneumática se utiliza muito na indústria alimentícia, cosmética, farmacêutica, porque são equipamentos limpos, mas de um custo alto. Então, se você quer uma dobradeira limpa, que não faz sujeira, no máximo quando rompe uma mangueira ou dá um vazamento é de ar, não vai sujar, ela é ideal para você. Então deve-se pesar qual dessas curvadoras é melhor para que você possa comprar. E em quarto lugar, a mais parruda delas, que é a curvadora de tubos hidráulica, onde ela é a mais cara de todas, porém também é a mais forte de todas, é a que tem maior torque e é a que aguenta o maior arroxo. Se você precisar colocar tubulações de paredes mais grossa, ela dá conta do recado, mas já vou avisando, não é nada barato um equipamento desse. Só para se ter noção, essa eu fiz uma pesquisa, eu cotei de uma empresa, só vou falar o valor, mas uma que curva tubos aí de até 3 polegadas com parede de aproximadamente até 5 milímetros custa 150 mil, o modelo mais básico, hidráulica. Então veja que você tem que tirar do bolso aí uma graninha bacana, não é pouco não. Claro que é um equipamento que dá produção, porém não são só flores, como eu acabei de dizer dos outros modelos. O problema dela é que na parte hidráulica, vira e mexe, você tem que estar dando manutenção em retentor, tem que estar substituindo mangueira, porque dá vazamento. Tem muita gente que não troca, põe um potinho de baixo, põe um pano, ela vai pingando, vai vazando óleo, mas tem uma grande vantagem quanto a isso. Mesmo vazando óleo, ela continua trabalhando. Então é muito difícil uma curvadora de tubo parar por manutenção, a não ser que dê problema na bomba. Mas se ela tiver com vazamento, ela continua operando. É mais ou menos como o motor de um Fusca. Mesmo que ele falhe, o combustível ruim, uma vela falhando, um dos cabos de vela rompido, ele falha, mas anda, ele te leva no lugar que você precisa. É mais ou menos isso. E a parte dela que eu acredito que não são flores é o barulho. Se você nunca viu uma hidráulica funcionando, vai até uma empresa que faz curvas como essa que o rapaz fez para mim. Eu tava lá na sala de espera, a máquina no fundo da empresa, e o barulho é alto, ela grita na hora de fazer a curva, faz muito barulho. Então essa é a parte que eu vejo dela, aonde não são tudo flores. Porém, se você utilizar os EPIs, abafador, ou pode até usar dois, aquele de esponja ou abafador junto, para não ficar escutando ali ruídos, sem problema nenhum, você consegue aí dar produção, e as hidráulicas são excelentes para dar produção, para que você trabalhe ali diretão com ela, fora que a vida útil dela é muito maior do que as demais. Então, show de bola, porém preço é o que eu disse, existem vários preços, inclusive não mencionei entre os 4 modelos, porque essa já fica um pouco mais
fora da realidade, digamos assim, que são as curvadoras de tubo CNC. Aí tem elas hidráulica, tem pneumática, tem ela elétrica, aí depende tudo do projeto que estão montando o CNC. Porém, são equipamentos que pode colocar aí de 300 mil para frente. Muito difícil você achar uma CNC que vai ser de 300 mil para baixo. Então, falando assim, você já entende que, principalmente na área de serralheria, fica fora. Mas vamos então nos atentar ao projeto que queremos montar. Manual simples, não dá produção, porém você consegue fazer. E aí eu não tenho ainda um dado para te falar sobre a produção, quantas curvas dá para fazer e o tempo, mas quando ela estiver pronta eu vou mostrar para vocês como trabalhar e como você dá o máximo dela para te dar uma produtividade ali satisfatória. Porém vocês vão ver que pelo custo fica muito mais em conta. Se vocês quiserem, eu faço uma pesquisa mais a fundo e montando ela, eu vou mostrando para vocês os valores dos equipamentos para que vocês possam assim se orientar. Claro que eu coloquei nessa ordem e pode de região para região mudar. De repente em algum local a elétrica está mais cara que a pneumática ou vice-versa. Não vai estar mais cara que a hidráulica, mas entre a elétrica e pneumática pode haver variação até por causa da qualidade dos materiais utilizados na montagem. Então isso também tem que sempre se atentar. Então, fica comigo que eu vou mostrar o passo a passo. Essas curvas eu paguei para fazer. Lembre-se sempre, já de antemão, se você puder dar uma passeada aí em Ferro Velho, em algumas cidades, aqui nessa nossa região de São José do Rio Preto é meio complicado, porque isso aqui é ouro, mas eu consegui essa roldana. É uma roldana grande, dá para fazer aqui um raio bem legal. Essa aqui olhando aparentemente é de 300 milímetros, 320 milímetros, aproximadamente. Um pouco mais, um pouco menos, porém é para 1 polegada, então já dá para mim fazer algum tipo de serviço com essa. E um detalhe, uma parte difícil de se fazer das curvadoras é exatamente a polia. Você já deve ter se perguntado, caramba, será que é barato fazer a polia onde vai fazer a curva do tubo? Não, barato não é, mas eu vou tentar trazer uma solução mais simples possível para vocês. Na minha mente, diz que dá certo, se dá certo ou não, só testando. Quer saber como? Então acompanha que eu vou te ensinar tudo para a gente poder conseguir extrair o máximo de um equipamento mais em conta possível. Bom, meus queridos, isso não deixa de nós fazermos uma máquina maior, uma máquina hidráulica ou elétrica ou pneumática. Não vamos descartar essa hipótese, mas vamos fazer primeiro aquela que as pessoas mais querem, que tem menos recursos, para que possamos colocar aqui no canal, porque precisamos fazer alguns projetos onde eu quero fazer as minhas próprias curvas. Bom, meus queridos, então não perca os próximos episódios, que iremos caprichar na montagem do passo a passo dessa curvadora de tubos. É uma máquina que eu nunca tive, tenho um sonho de ter ela, até porque dá para fazer muito projeto legal. Vai dar para fazer coisas incríveis e um projeto que vai sair aqui no canal, que é o nosso seriado, também depende dela e da calandra também. Então, vamos lá, vamos agarrar firme para poder entregar esse projeto para vocês, meus queridos. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.